Ministério Público do Espírito Santo lançou a campanha nacional de combate à violência doméstica, nacional porque ela foi acolhida pelo Ministério Público Brasileiro, dada a relevância e a pertinência desse assunto. Esse tema de homem bater em mulher e homem fazer o esporte preferido dele, bater em mulher, é o tema da nossa conversa aqui hoje. Vamos conversar com a autoridade que está cuidando da campanha aqui no âmbito capixaba, que é a promotora de justiça, a doutora Sueli Lima e Silva. Doutora Sueli, então, depois de 5 anos de advento da Lei Maria da Penha, a violência doméstica não arrefeceu? Não. A gente viu que houve um processo de conhecimento, que as mulheres passaram a denunciar, passaram a buscar auxílio, mas ainda é um processo lento e um processo que precisa ser aprimorado, e a campanha visa fazer com que essa mulher, além de denunciar, ela permaneça com o processo, que é o que a gente vê que não está acontecendo. Normalmente, como acontece? Como que tem funcionado? As mulheres, de repente, ou um vizinho, um filho, liga para o 190, para o CIO, chega a polícia militar, faz aquele atendimento inicial e leva para a autoridade policial, que é o delegado de polícia. E se autua, lavra o flagrante, e essa pessoa fica detida quando não tem condição de pagar uma fiança. São várias as situações que podem ocorrer. Nesse íntere, a família pressiona, os filhos, até os próprios filhos pedem para o retorno desse pai para casa, porque normalmente é um pai, é um companheiro, e ela se sente pressionada ao ponto de ir lá e falar, olha, desisto, não quero mais nada, ele não vai repetir, eu vou conseguir mudar esse homem. E a gente sabe que ninguém muda ninguém. Você se muda a si próprio, mas você não consegue mudar as pessoas. Isso tem sido uma realidade. A campanha visa dizer para a mulher o seguinte, olha, você denuncie, porque ele tem que ser responsabilizado por esse ato que ele praticou. Né? Não é isso que vai mudar, destruir uma família. Muito pelo contrário. O que constrói é o respeito. Se a pessoa não sabe respeitar aquela pessoa que ele nutre um sentimento, ele respeita, vai ter que respeitar a lei. Aliás, o procedimento dele é que não contribui para a formação da família. E, né? Eustáquio, eu vejo sempre uma justificativa dos profissionais do direito. Olha, nós não vamos fazer processo porque a gente tem que manter a unidade da família. O processo vai destruir a família. O que destrói a família não é o processo. O que destrói a família é justamente a falta de respeito, que a pessoa fala assim, eu posso continuar fazendo porque não tem lei que vá fazer com que eu pare com essa atitude. Mas interessante, é uma área, inclusive, onde o Estado demorou a chegar, né, doutora Sueli? Porque, veja bem, na verdade, a função do Estado é impedir que o mais fraco simplesmente tome o mais forte tome do mais fraco que lhe interessar, né? Então, se uma pessoa agride a outra na rua, ela é passível de ser denunciada, né? Enquadrada, mas no âmbito familiar isso custou haver esse reconhecimento, também que legitimar essa violência, né? Exatamente, você tocou num ponto-chave. Briga de marido e mulher, ninguém mexe a colher. Isso daí, ainda, a gente está tentando desconstituir isso, porque você não pode colocar na mão da mulher mais esse peso de dizer, eu quero vê-lo processado. Isso é cruel, sabe? Não tem condição da mulher assumir mais essa tarefa que seria do Estado. O Estado tem que dizer, olha, é crime, é um crime que não depende da sua vontade e a pessoa que assim praticar vai ser responsabilizada. Tem um aspecto jurídico aí interessante, que a Lei 11.340, que é a lei conhecida por Maria da Penha, qualificou o crime de lesão corporal praticado no âmbito doméstico. E o que acontece? Se discute se essa ação é uma ação que precisa da vontade da vítima ser manifesta. E outros já entendem que não. Isso daí ainda não tem uma decisão lá no ápice do judiciário, né, no Supremo, para definir. A gente tem processos em andamento para que se defina isso. E a torcida nossa é que se diga, olha, é crime de ação pública incondicionada, independe da vontade da mulher.
praticou o crime, o Estado tem conhecimento, ele tem que agir. Isso é uma proposta, ou há uma proposta nesse sentido, ou isso está se caminhando para se tornar matéria legal? Isso é uma ação que existe tramitando no Supremo Tribunal Federal, onde o Superior Tribunal de Justiça diz uma coisa e o Supremo diz outra. Então, agora parece que quando eles forem decidir essa ação de inconstitucionalidade ou constitucionalidade da Lei Maria da Penha, se defina que o crime de lesão corporal, que é a nossa a incógnita que a gente tem, em termos de jurisprudenciais, a divergência, se estabeleça que é um crime que não dependa da vontade. Agora, nós estamos falando de violência doméstica, né? Mas existe uma violência contra a mulher, independente da instância doméstica? Algum tipo de agressão, os assédios, que normalmente a gente interpreta a violência como um ato físico, né? A consumação de um ato físico. Mas existe outra forma de violência hoje, que não necessariamente no âmbito doméstico, né? Sim. Os assédios, algum tipo de opressão que se manifesta, às vezes, até no olhar, no gesto. Exatamente. A mulher, ao longo do tempo, tem sido oprimida, colocada em condição de subalternidade do homem. E a gente sabe que isso acontece em todos os âmbitos da vida social. Às vezes, um professor com uma aluna, um diretor com uma funcionária, a gente sabe. E a violência, como você bem disse, a Lei Maria da Penha, quando ela foi falar da violência doméstica, ela falou, olha, a violência pode ser física, pode ser psicológica, pode ser moral, distinguindo todas essas particularidades. Em 9 minutos, nós estamos conversando com a promotora de justiça, a doutora Sueli Lima e Silva. A gente volta já. Voltamos com 9 minutos, que traz hoje a promotora de justiça, a doutora Sueli Lima e Silva. Estamos falando a respeito da campanha nacional de combate à violência doméstica, iniciativa do Ministério Público Estadual, acolhida pelo Ministério Público Federal e hoje se realizando em todo o país. Doutora Sueli, as estatísticas aqui, os números que mensuram esse comportamento no Espírito Santo ou na Grande Vitória? Olha, eu posso te dar um dado dos procedimentos que o Ministério Público, ou seja, a Promotoria da Mulher de Vitória atuou. Até o final do mês de dezembro serão aproximadamente 6.000 procedimentos, entre inquéritos policiais e processos. E disso aí resulta denúncia, doutora Sueli? Já temos 516 denúncias no processo aí de 15 meses de atuação. Chegando até dezembro, esse número ele vai ser acrescido. Algumas dessas agressões chegaram a ser as últimas consequências? A morte, ou seja, um homicídio doloso ou não? Nós temos um dado, um homicídio ocorrido em São Pedro, que a polícia ainda não conseguiu fazer a caracterização de que tenha sido violência doméstica. Mas essa mulher morreu com uma medida protetiva, que é uma decisão judicial dada, né, a ela, para que ele não se aproximasse, e ela morreu com essa medida protetiva ao lado dela. Então, as consequências nem sempre podem ser reparadas, né? Uhum. Agora, quais são os motivos mais recorrentes alegados pelos agressores? A pessoa está em determinada situação que ele se sinta inferiorizado, ele está com ciúme, ele imagina uma traição. 99% dos casos fatais foram em razão do ciúme. Suspeita de traição. De traição, ou o próprio ciúme, que não teria uma como é que a gente pode dizer? Ele não sabe que aquilo aconteceu, mas ele suspeitou. Não há evidência, ele suspeitou. Temos um caso que uma mulher começou a usar roupas íntimas mais provocantes para o marido, e ele achou que não era para ele, ela poderia estar traindo, e isso daí foi motivo dele tirar a vida dela.
Agora, nós temos isso como um dado, claro, um dado social e, antes de tudo, um dado comportamental, né? Isso tem a ver com a nossa escala de valores, a sociedade e a cultura vem trazendo isso ao longo dos anos. A gente esperava até que isso tivesse arrefecido um pouco pelo novo papel da mulher, pela inserção da mulher no mercado de trabalho, apesar de que isso desconfortou muito o homem. Né, que o homem ficou, não só o espaço dele ficou recolhido, como ele perdeu aquela função clássica e tradicional do sustentador, do lar. Né? Hoje eu acho que não sei quantas famílias no Brasil têm mães de família, eu acho que mais de 40% das famílias brasileiras hoje talvez sejam sustentadas por mães de família. Agora, marido que bate mulher tem mãe. Exatamente. Será que ele não aprendeu isso com a mãe dele, não? Exatamente. Um dado que é interessante a gente está ponderando. Normalmente ele viu o pai bater na mãe. Porque a violência, ela é aprendida, ela se repete. E ela passa a ser considerada normal. E esse é o grande perigo. Tanto das mulheres permanecerem naquela situação achando que, não, se ele não me bate, se ele não tem ciúme de mim, ele não gosta de mim. Então, essa é uma desconstrução que tem que ser feita. Esse masoquismo da mulher, né? Também. Uhum. E essa condição de um homem de se querer ser o macho. O homem não precisa ser macho, ele tem que ser o homem e não utilizar desses meios para se autoafirmar. A questão, acho que não é nem a questão mais entre ser companheiro e ser dono. Tem onde ele acha que é dono, tem onde ele acha que... Tem uma frase recorrente. Se não vai ser minha, se não é minha, não vai ser de mais ninguém. Está coisificando a mulher. Como a mulher, uma propriedade dele. Uma coisa, né? E isso é o que você falou, essa violência que a gente chama de gênero, ela é cultural. O dado biológico é homem e mulher. E essa questão cultural, como é que esse homem e essa mulher se portam, se mantém nessa sociedade, é que tem que ser discutido. Agora, doutora Sueli, o nosso programa ele é visto majoritariamente por mulheres, né? O que inclusive nos lisonjeia e nos honra. Afinal de contas, elas estão menos preocupadas com futebol, com muita coisa, com cinema e tal, mas preocupadas com algumas conversas boas que possam lhes acrescentar algo. Qual é o procedimento que Dona Maria ali do sofá, se for agredida, deve adotar? Ela, se tiver o fato acontecendo, ela liga para o 190, que é o CIODES, ou ela comparece a uma delegacia do seu bairro. Se tiver a delegacia da mulher, ela procura. Aqui em Vitória nós temos a DEAN, Delegacia da Mulher de Vitória, ou a Promotoria de Justiça, que ela vai ter a resposta que ela precisa. Às vezes você vai instruí-la para que ela possa ter a solução desse grave e terrível problema. E se ela não fizer nada, ela está alimentando para que essa coisa se repita. E ela vai estar dizendo para os filhos dela. Muitas mulheres, os filhos pedem, mãe, vai lá, denuncia. Tanto é que a nossa campanha, se você já teve a oportunidade de ver, tem um apelativo de uma criança. Porque muitas das mulheres tomam essa decisão em razão do apelo do próprio filho. Porque o filho não quer ver esse tipo de situação. Agora, o Estado, o setor público, tem poderes de proteger a mulher que denunciou agressão, prevenindo represálias? A senhora mesmo citou esse exemplo da mulher de São Pedro, né, que morreu ao lado do instrumento que preservava o afastamento da pessoa, a sentença. O Estado tem maneira de assegurar isso, doutora Sueli? Nós temos hoje uma casa-abrigo, numa situação de extrema gravidade. Essa mulher, ela é encaminhada para essa casa, é um local que ninguém sabe, o agressor não vai saber. E aí a mulher às vezes fica se perguntando, mas eu é que vou ter que sair de casa? Não é isso. Existem medidas protetivas que fazem com que o homem saia de casa. Mas se a situação chegou num limite tão difícil, ela tem essa possibilidade. O Estado tem uma casa que a Secretaria de Segurança Pública coordena e tem todo um aparato para estar protegendo essa mulher. E eu queria só trazer um dado interessante, é que a gente está trabalhando, o núcleo, né, de enfrentamento à violência, está trabalhando nesse aspecto repressivo de uma forma bastante dura, mas a gente também está fazendo ações preventivas. Nós estamos com um projeto que lançamos dia 21, que é o projeto Questão de Gênero, onde a gente vai ministrar palestras nas escolas no horário noturno, porque a gente acredita que essa
mudança de pensamento, de atitude, ela se faz com a educação. Ah, não tem dúvida. E o Ministério Público quer estar trabalhando. Tem que ganhar outros fóruns, escolas, associações de classe, associações comunitárias, vários fóruns. A gente está com esse projeto aí já em funcionamento, em andamento. Doutora Sueli, muito grato pela sua presença aqui no nosso 9 Minutos. Eu agradeço a oportunidade e coloco a Promotoria da Mulher à disposição de todas as mulheres em Vitória, com o telefone que eu creio que você já está colocando, é o 3227-3000, e nós estamos lá à disposição das mulheres que precisem de qualquer orientação. Em 9 minutos nós contamos com a presença da promotora de justiça, a doutora Sueli Lima e Silva, que no Estado está conduzindo a campanha nacional de combate à violência doméstica. Até já. Sou passageiro do tempo, tentando entender erro e acerto dos caminhos, aprender